Olá, eu sou Ernesto Berg, consultor organizacional. E neste vídeo eu vou falar sobre um assunto que diz respeito a todas as pessoas, a todos nós. É as 9 características das pessoas altamente resilientes. Eu postei esse assunto em forma de artigo em alguns sites há pouco tempo atrás. E mais de 20 mil pessoas, em torno de 25 mil pessoas, acessaram esse artigo em mais ou menos 10 dias. Então veja como ele teve muita aceitação no mercado. Eu extraí essas 9 características do meu livro O Poder de Liderança, que você vê aqui ao meu lado, nas duas formas, na forma impressa e na forma digital. Então, para adquiri-lo, é só clicar na capa e você será direcionado diretamente para o site que efetua essa venda. E no final desse vídeo tem um link que vai interessar você para um questionário sobre resiliência. Aí você vai saber qual é o seu nível de resiliência, se é alto, se é médio, ou se é mais ou menos. Mas, voltando ao assunto então dessa palestra. Resiliência é um conceito emprestado da física. Então, funciona assim, quando um objeto qualquer é pressionado por uma força externa, dessa forma, esse objeto é pressionado, ele se encolhe, ele se enquista. E depois que essa pressão externa é aliviada, o objeto volta ao seu estado original. Isso de acordo com a resiliência no aspecto da física. Agora, em se tratando do ser humano, resiliência significa a capacidade de uma pessoa em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e reagir positivamente às adversidades. E todos nós somos, de tempos em tempos, testados na nossa habilidade de adaptação, isto é, na nossa resiliência. Agora veja, o principal objetivo da resiliência não é restaurar o passado, mas dar um salto à frente na nossa vida, mantendo nossos propósitos, enquanto isso nos adaptamos a novos métodos e a novos procedimentos. Aliás, diz um ditado seguinte, que nós não podemos controlar os ventos que sopram no nosso barco, mas podemos sim ajustar as velas para chegar ao nosso destino. E é exatamente isso que faz a pessoa resiliente. Ela se adapta de acordo com as circunstâncias e mantém o seu propósito. Ela se amolda e continua mantendo o seu rumo. Então, quais são as 9 características das pessoas resilientes? Vamos começar. A primeira característica. As pessoas resilientes, elas têm uma grande capacidade de adaptação. São pessoas flexíveis, tanto mental quanto emocionalmente. São indivíduos que conseguem ser lógicos e intuitivos. Isso ao mesmo tempo, quando a situação exige. Quando a situação exige, são pessoas sérias e, por outro lado, também sabem ser pessoas brincalhonas. São pessoas calmas e muito entusiasmadas quando a situação exige. São pessoas fortes e, ao mesmo tempo, gentis, sempre que a situação assim, ela te chama a ser dessa forma. Uma segunda característica das pessoas resilientes, elas esperam que as coisas sempre terminem bem. Eu tenho um amigo empresário, ele sempre diz o seguinte, se não terminou bem ainda, é porque ainda não acabou. Só vai acabar quando terminar bem. Então, veja, são pessoas que conseguem trazer estabilidade em situações críticas e mesmo instáveis. Costumam, então, perguntar, o que posso fazer para que as coisas terminem bem para todos nós? É uma pergunta que as pessoas resilientes fazem. Como é que isso pode terminar bem para todos nós? Uma terceira característica, pessoas resilientes criam emoções positivas mesmo em épocas de crises. Elas conseguem mergulhar em situações que para outras pessoas são estressantes, porque elas aprendem ótimas lições das situações negativas. Transformam infortúnios e desgraças em coisas boas e se fortalecem mesmo nas adversidades. Elas costumam perguntar, como posso modificar isso? Ou outra pergunta, por que foi bom que essa situação negativa acontecesse comigo? O que eu pude aprender com isso? Quarta característica de pessoas resilientes. Elas aprendem
continuamente com a experiência de vida. Ou seja, elas assimilam rapidamente experiências novas ou então inesperadas e agregam facilmente essas mudanças às suas vidas. Elas perguntam: qual a lição por trás dessa experiência? E mesmo numa crise, elas riem e experimentam situações positivas, porque isso libera a oxitocina e as endorfinas, que são substâncias preciosas no combate ao estresse. Quando eu ainda morava em Brasília, eu tinha um chefe, um diretor. Ele, em situações estressantes, em situações de muita angústia, dificuldade, ele costumava rir. Não era um riso de deboche ou de medo, mas era um sorriso. E nós, gerentes, não entendíamos, a princípio, essa postura. Depois, com o tempo, nós fomos percebendo que ele ria, na verdade, para descontrair o ambiente e para tentar enxergar as coisas por outra postura, por outro ângulo. Então, era muito interessante que nós víamos soluções que na angústia, no medo, na situação estressante, não conseguíamos enxergar. Então, era exatamente isso que ele costumava dizer. Olha, uma coisa é certa. Morrer, nós não vamos morrer por causa desse problema. O máximo que vai acontecer é levar um bom puxão de orelha do presidente da empresa para não termos resolvido essa situação problemática. Então, isso é uma característica bem de pessoas altamente resilientes. Quinta característica. Pessoas resilientes sabem se defender. Ou seja, quando confrontadas com ataques ou então manobras mal intencionadas, elas evitam e bloqueiam essas ações. Elas sabem responder, buscam aliados, recursos, apoios para enfrentar justamente a situação adversa. Uma sexta característica: pessoas resilientes têm sólida autoestima. Autoestima é como você enxerga a si mesmo e determina o quanto você aprende quando algo dá errado. Isso sim é autoestima. A autoestima faz com que você se respeite, portanto, respeite a si mesmo, respeite aos outros, com que você se ame e também saiba aceitar críticas sem ressentimento. Tem pessoas de baixa autoestima, quando são criticadas, elas ficam todas chateadas. Ah, você me criticou, já se aborrecem. Pessoas de resiliência alta não se preocupam com isso, tem alta estima. E também essas pessoas sabem conviver com elogios e cumprimentos. Quando são elogiadas, elas não se tornam arrogantes ou então se julgam as melhores. Elas aceitam isso naturalmente, com simplicidade. Aí temos uma sétima característica. Pessoas resilientes têm amizades e relacionamentos saudáveis. Existem, aliás, inúmeras pesquisas que revelam que o apoio social é essencial para a resiliência. Falar com amigos, com familiares ou mesmo mentores diminui o impacto das adversidades e aumenta também o sentimento de autoconfiança. Mesmo que você seja do tipo introvertido, se tiver uma pessoa de confiança com quem você possa falar, será de grande utilidade, porque pessoas solitárias estão mais sujeitas ao estresse. Oitava característica: pessoas resilientes são criativas e são intuitivas. São indivíduos que analisam os problemas, dificuldades sobre vários ângulos e descobrem várias soluções para esses problemas. Essas pessoas reconhecem que a intuição é uma fonte de dicas, uma fonte de orientações. Procuram constantemente desenvolver a criatividade em busca, portanto, de novos horizontes profissionais. Steve Jobs, da Apple, ele disse que quando ele foi despedido da sua própria empresa, que é a Apple, que ele mesmo ajudou a fundar, ele passou mais de um ano aprendendo coisas novas que ele jamais imaginou que pudessem ser úteis, quando mais tarde, anos depois, ele retornou para a Apple. Uma dessas coisas que ele fez, criativas, foi aprofundar esse conhecimento de caligrafia, veja só, e que revelou-se essencial para o trabalho com letras e o espaçamento entre elas no computador, nos computadores. E revelou-se magnífico esse trabalho. E essa técnica depois foi copiada pela própria Windows. Foi esse trabalho que ele utilizou, o Steve Jobs, quando ele estava ali no ostracismo, banido. Ele fez da dificuldade uma vantagem. A nona característica:
pessoas resilientes melhoram a cada ano que passa. À medida que o tempo passa, tornam-se mais responsáveis, mais alertas, mais competentes e mesmo de temperamento jovial. Gastam menos tempo tentando sobreviver, como a maioria faz, e concentram-se em viver o presente, mirar para o futuro, superar crises e sabem fazê-lo prontamente. Então, pessoas resilientes fazem com que o seu futuro seja sempre maior do que o seu passado e que o seu aprendizado seja sempre maior do que a experiência adquirida até então. Bom, agora você talvez pergunte, ok, onde é que encontro essas pessoas? Porque é meio utópico isso. Eu posso dizer o seguinte, como executivo, depois como consultor organizacional, eu trabalhei com mais de 500 empresas, eu tive contato com centenas de milhares de pessoas. E garanto a você que encontrei várias pessoas com essas características, em todos os níveis da organização, desde um presidente de uma empresa, até um diretor, um gerente de nível intermediário, encarregados de equipes, supervisores, pessoal técnico. Eu os vi em todos os lugares do Brasil, e não importa se era o sexo masculino ou feminino, mas eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que se amoldar, eles tiveram que se adaptar às novas circunstâncias, não ficaram esperando acontecer. Eles corriam atrás, tentavam descobrir alternativas, eles estavam sempre procurando se promover, conhecer novidades, correr atrás das coisas. Não eram pessoas passivas. Então, procuravam sempre mudar também suas atitudes e comportamentos. Olha, tudo isso não veio de graça, então. Bem, essas são as 9 características das pessoas altamente resilientes. Aliás, clique aqui embaixo, você terá acesso ao teste de resiliência, que eu falei há pouco. Aí você vai saber o seu nível de resiliência, se é alto, se é médio, ou se não é tão bom assim. Já encerrando, não deixe de inscrever-se no meu canal, aqui mesmo no YouTube, porque a cada semana eu posto vídeos de grande interesse para o seu desenvolvimento profissional. Então é isso. Obrigado e até a próxima semana.